Bom, ainda falando sobre essa aprovação na Câmara e agora a votação dos destaques, a gente tem uma entrevista com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, bom dia. Bom, deputado, o senhor acha que os destaques ainda são decisivos para melhorar o texto do arcabouço? A aprovação de ontem se deu de que maneira? De que maneira o senhor acha que o projeto foi melhorado, se é que foi melhorado, a partir da proposta feita pelo governo? Sim, a proposta do governo estava muito ruim. O relator Cajado melhorou, restringiu um pouquinho mais a proposta, mas ela não substitui o teto de gastos. Nós temos a melhor proposta. Significa teto de gastos. Por que estamos substituindo? Uma regra que funciona, que dá equilíbrio fiscal, que dá toda essa contemplação de caso tenha que ter uma quebra do teto, né? Colocamos isso a voto no plenário e pronto. Nós temos aí uma acomodação de uma revisão orçamentária. Por que não? Era assim que funcionava anteriormente. Mas agora não. Agora eles vão poder gastar. Muito pelo contrário, está quase que embutido no sistema que eles vão gastar mais. E aí, para sanar e equilibrar as contas, eles vão ter que arrecadar mais. Então, o que estamos garantindo aqui não é somente o aumento de gastos, estamos garantindo o aumento da arrecadação. E, deputado, o placar da votação significou que os 372 votos significaram, de alguma forma, o tamanho da base do governo? Foi uma vitória do governo a aprovação? Sem dúvida, foi uma vitória do governo. Agora, eu não acho que significa a base do governo. E eu fico questionando os deputados que votaram favoráveis a essa proposta. Lembrando, nós já temos a melhor regra fiscal, que é o teto de gastos. E, então, muitos deles talvez não conheçam a diferença dos dois modelos. Então, acho que uma parcela desses deputados foi por aí. Outra parcela foi por causa dos dirigentes dos partidos, que orientaram voto favorável. Aí vai saber o que foi usado como graxa para aliviar os deputados em votarem favoráveis. E, obviamente, que teve aqueles que votaram contra, mesmo sendo dirigidos pelo partido. Eles falam assim, não, isso aqui é uma deterioração do nosso sistema fiscal, não vou votar favorável. E esses é que ficaram firmes ali na oposição conosco. Deputado, na sequência, a pergunta do nosso comentarista de economia, Alan Gani. Alan. Bom dia, deputado. Pegando um gancho no que o senhor falou de possível aumento da arrecadação, ela só seria viável via aumento de impostos. Tem uma reforma tributária para ser votada. O senhor acredita que haverá aumento da carga tributária e quais os impostos que devem ser majorados ou até criados para viabilizar esse arcabouço fiscal? É exatamente isso. Eles estão dizendo que eles vão conseguir aumentar a arrecadação arrecadando de atividades que hoje eles não arrecadam. Então fica um pouquinho ficcioso essa proposta, porque eles estão arrecadando de todos os lados já. Então acabam sendo punitivas as próximas arrecadações, por exemplo, agora investidores internacionais, que eles querem punir os investidores internacionais. Na medida provisória é 1171. É para arrecadar mais, mas vai só arrecadar uma vez. Então, enfim, esse é outro tema. Então, você falou perfeitamente, vai ter que ter aumento de impostos. Então, de onde que vai vir isso? Na minha opinião, vai estar inevitável que eles vão ter que aumentar imposto sobre consumo, que é o maior contribuidor para a arrecadação, tanto federal quanto também para a arrecadação estadual. Isso também vão revisar a questão de imposto de renda, vão querer tributar dividendo, tributar altos salários, tributar herança, tributar grandes fortunas. Então, isso aí está inviabilizando a vida no Brasil para a classe média brasileira, lembrando que muitos desses discursos que é para os ricos, mas como é que se define rico? Eles estão definindo rico aquele que é de classe média alta, classe média. Então, no fundo, é isso que está sendo atacado. A classe média que tem, diria que a massa crítica para contribuir em imposto suficiente para poder fechar essas contas. Isso é um absurdo. Nós vemos aqui um total despreparo do governo na questão econômica. Eles não entendem absolutamente nada do que eles estão fazendo, só estão tomando medidas
destrutivas da economia, do incentivo ao investimento privado, do incentivo ao empreendedor, aqueles que geram emprego, não tem recursos, porque todo recurso do governo vem da própria população, então eles estão mitigando você poder ser um empreendedor dentro do Brasil. E o mercado internacional de capital, ele é praticamente todo privado. São iniciativas privadas, são poupadores, fundos, não são fundos soberanos de países que investem em país, são pessoas que investem em país. Então, o país, Brasil, está se tornando não atrativo para pessoas investirem. Então, como é que ele vai atrair esse volume de capital, até para financiar as estatais? Os bancos nacionais não têm capital suficiente até para refinanciar estatais. Então, é isso que eu estou dizendo. Até o próprio governo, como é que ele vai se refinanciar quando você tem uma necessidade de fechar a conta e vai ter que emitir dívida? Só que o que acontece? Quando você tem uma imprevisibilidade de quanto que você vai gastar, de quanto que você vai arrecadar, de qual é que vai ser a sua estrutura tributária no próximo ano, por que eu vou comprar em título do governo? Sim. Então vai ficar muito difícil até para o próprio governo se financiar. Então, eles não sabem o que está fazendo. É isso que minha conclusão aqui. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pergunta agora rapidamente, por favor, de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Há um entendimento na Câmara e até no mercado financeiro de que o arcabouço fiscal precisava ser aprovado, embora houvesse algumas críticas ao projeto. Ele foi endossado pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, pelos principais representantes do mercado financeiro e pelo seu próprio partido. 30 deputados do PL votaram a favor e o líder Altineu Cortes liberou a base para votar como bem entendesse. Apenas uma parte da bancada mais ideológica ficou contra. Há um entendimento também que o teto de gastos não parava mais de pé, tanto é que foi 5 vezes furado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo Bolsonaro. O que isso quer dizer sobre o PL? O PL, em matérias econômicas, pode votar com o governo? O PL, ele vota conforme o bom senso. Os deputados que estão ali não estão sendo orientados, a não ser pelo seu próprio bom senso. E o bom senso é o bom senso contábil. Em termos de quebrar o teto de gastos, é como uma esquerda coloca. Né? Nós não quebramos o teto de gastos, não é assim que eu vejo. Nós colocamos a voto uma nova necessidade orçamentária no parlamento. Então, o parlamento está tirando sua própria força e entregando essa força de chancela ao governo federal. Então, o governo vai ficar mais poderoso agora, vai concentrar mais poder, vai poder, por canetada, mexer no orçamento. Antes ele tinha que pedir bênção ao Congresso. Perfeito. Por que não? Se houve aqui alguma medida que sai fora do orçamento previamente acordado, por que não botar isso a voto mais uma vez? Isso não é democrático? Agora vai ficar mais tirânico, mas tudo na mão do executivo, que é assim que eles querem. Esse é o modelo da esquerda, tirania, ditadura. Então agora eles vão concentrar mais poder tributário, assim como eles querem concentrar mais poder de censura. Então temos aqui com um modelo que é ruim para o Brasil. É um modelo de concentração e centralização de poder, de orientação central, de planejamento central de absolutamente tudo. O Brasil e nenhum país funciona bem com isso. Então o PL está voltando com o seu bom senso, contrário a todas essas medidas. Rapidamente, para fechar, Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Pergunta simples e direta. O governo, através da Confederação Nacional de Serviços, colocou de volta a CPMF em discussão no Brasil. Há condição, na sua forma de enxergar o parlamento hoje, há chance de uma CPMF ser aprovada e voltar a vigorar no Brasil? Olha, depois da votação de ontem, eu me questiono o que foi usado para coagir, cooptar ou convencer os parlamentares. Porque se alguns meses atrás o teto de gastos, que era a nossa regra atual, era uma regra positiva e todos viam isso como sendo bom até para o próprio parlamento, de poder fazer votações toda vez que há uma necessidade de revisão do teto, o que foi usado para fazer essa mudança de opinião? Né? Como é que foi essa discussão que aconteceu? Tendo em vista que eles perderam 2 grandes pautas do interesse dele, de repente se reverte agora a ser uma coisa altamente positiva para o governo. Como é que foi essa negociação com o governo e os partidos? Então, coloca aqui a dúvida se pode voltar a CPMF ou não.
Eu sou contrário ao CPMF, não acho que é por aí que você consegue estabelecer a transparência necessária e também a CPMF ela gera muita distorção na formação de preço. É um imposto invisível, então ele está sempre pela atividade financeira. Isso não está necessariamente embutido numa cadeia produtiva que você possa dizer, sim, ok, o quanto de impacto no preço, na formação de preço, existe o CPMF. Então você acaba distorcendo estruturalmente o preço. Claro que a CPMF é mais fácil de você arrecadar, é mais direta, então tem uma série de benefícios aí. Agora, eu particularmente sou contra exatamente por essa questão distorsiva e também por uma questão que você pode aumentar a CPMF de uma maneira até intransparente, ou talvez a sensação de pagar a CPMF não é tão pesada assim, no entanto, estruturalmente você acaba inviabilizando o país, tornando os produtos, serviços mais caros relativos ao que tem no mercado internacional. Então, é por isso que eu sou contra. É isso. Perfeito. O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, do PL de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado. Bom dia.